E aí, tudo bem? Antes da gente mergulhar em qualquer técnica de investimento, em qual ação comprar, qual fundo escolher, a gente precisa dar um passo para trás. Porque tem uma coisa que quase ninguém fala: a preparação da mente. Parece algo meio abstrato, né? Mas a verdade é que, sem a mentalidade certa, qualquer estratégia financeira pode ruir. É por isso que tanta gente estuda, tenta por anos e parece que não sai do lugar. Estão construindo a casa sobre um terreno fraco. Hoje a gente vai entender como virar esse jogo. E para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar, uma pergunta bem direta. O trabalho que você faz hoje, ele te liberta ou ele te aprisiona? Pensa com calma. A resposta para essa pergunta diz muito sobre a nossa relação com o dinheiro e, o que é mais importante, com a nossa própria vida. É daqui que a nossa análise de hoje começa. Olha só o caminho que a gente vai percorrer. Primeiro, vamos entender por que a mentalidade é o alicerce de tudo. Depois, vamos analisar dois perfis, o senhor e o escravo da vida moderna. Na sequência, a gente vai desmontar o ciclo de consumo que prende tanta gente, e aí redefinir o que é liberdade de verdade. Depois, vou passar um exercício prático, bem simples. E por fim, vamos ver como dar o primeiro passo para essa grande mudança. Então vamos começar pela fundação, pelo alicerce de tudo. Muita gente acha que o segredo para investir é só escolher o ativo certo. Mas a verdade é que, sem ajustar a forma como a gente pensa sobre dinheiro, sobre consumo, nenhuma técnica vai funcionar de verdade. Sabe, é como tentar correr uma maratona com os cadarços amarrados um no outro. Simplesmente não dá para sair do lugar. Essa imagem de alguém construindo num terreiro que está afundando é perfeita. Anos de esforço, de cursos, de vídeos, e o progresso é quase zero. Por quê? Porque lá no fundo, os princípios mais básicos não foram entendidos. A fundação, a mentalidade está errada. Agora, vamos entrar num conceito que é central para tudo isso. Na nossa vida moderna, existem basicamente dois tipos de pessoas. E essa diferença não tem nada a ver com cargo ou com status, tem a ver com algo muito mais profundo. E para saber em qual desses grupos uma pessoa se encaixa, só existe uma pergunta que realmente importa. É preciso pensar com total sinceridade. Se a fonte de renda do trabalho parasse hoje, por quanto tempo daria para viver? A resposta para isso, ela define tudo. E aqui estão os dois lados da moeda. O senhor da própria vida é quem construiu uma base financeira tão forte que, se parasse de trabalhar hoje, a vida continuaria. O padrão de vida seria mantido pelos rendimentos. O dinheiro trabalha para essa pessoa. Já o escravo está naquela corrida de ratos. Se paras de trabalhar, tudo desmorona em pouquíssimo tempo. A pessoa depende 100% do próprio suor para pagar as contas do estilo de vida que ela mesma criou. E essa frase resume a armadilha de um jeito genial. A pessoa acha que é dona das coisas, mas na verdade são as coisas que são donas dela. Ela vira uma funcionária do próprio carro, da própria casa, trabalha todo santo dia para sustentar objetos e não para construir a própria liberdade. Tá, mas como é que as pessoas ficam presas nessa situação? O mecanismo por trás disso é o que a gente pode chamar de ciclo do consumo. O ciclo é de uma simplicidade que assusta. Basicamente, são 4 passos. Primeiro, a pessoa trabalha, muitas vezes, no emprego que não gosta. Segundo, ela ganha um salário, que, na real, é a representação do tempo de vida dela. Terceiro, ela gasta esse dinheiro. E quarto, o ciclo recomeça, de novo e de novo. É uma troca sem fim de horas preciosas de vida por dinheiro, que, por sua vez, é trocado por objetos. Essa citação do filme Clube da Luta é de uma honestidade brutal, né? Ela resume perfeitamente esse sentimento. É a busca por uma satisfação que dura alguns minutos e nunca se completa. Você compra algo, a euforia passa e logo aparece uma nova necessidade. É um ciclo sem fim de acumular coisas em troca do seu tempo de vida. Mas calma, existe uma saída, e ela começa quando a gente redefine completamente o que significa ser livre. Vamos entender como se constrói isso. A sociedade, a cultura, tudo nos ensina a pensar que liberdade é isso aqui, ter um poder de compra ilimitado. A gente cresce acreditando que ser livre é poder comprar uma Ferrari amanhã se quiser, viajar para onde der na telha, ostentar. Mas olha, essa é uma visão bem superficial da coisa. Porque a liberdade de verdade, a que realmente importa, não é sobre o que se pode comprar. É sobre ter autonomia sobre o nosso bem mais precioso, o único que não volta mais, o nosso tempo. É poder escolher onde está, com quem está e o que fazer da vida. E isso nos traz ao que talvez seja o maior superpoder da independência financeira: o poder de dizer não. Pensa nisso. Enquanto alguém depende 100% do salário, essa pessoa não pode dizer não de verdade. Não para um projeto que ela detesta, não para um chefe abusivo, não para uma rotina que está acabando com a saúde dela. A liberdade genuína é ter a tranquilidade de poder fazer escolhas que estão alinhadas com o que realmente importa para você.
Ok, muito bonito na teoria, né? Mas como é que a gente começa a quebrar esse ciclo automático e construir essa liberdade na prática? Bom, existe um primeiro passo e ele é muito, muito simples. O exercício é o seguinte: a partir de hoje, toda vez que der aquela vontade de fazer uma compra maior, que não seja algo do dia a dia, faça o seguinte: anote o que você quer comprar e espere 7 dias antes de tomar a decisão. Só isso. Durante esse tempo, reflita: eu preciso mesmo disso ou é só um impulso momentâneo? Você vai ver que muitas vezes só o fato de esperar já faz a vontade passar. E só para deixar claro, a gente não está falando de um café ou um lanche. Essa regra é para aquelas compras que realmente pesam no orçamento. E o objetivo aqui não é proibir ninguém de comprar o que gosta, um videogame, um objeto bonito. A questão é outra. O ponto é desenvolver consciência. É transformar o ato de gastar numa decisão intencional e não automática, impulsiva. E assim a gente chega na nossa conclusão. A grande preparação mental, o passo zero de tudo, é entender que a liberdade não está no consumo, mas sim na construção da autonomia sobre a própria vida. E essa é a ideia que eu quero que fique. O ato de investir não começa lá na frente, quando você abre o home broker e compra uma ação. Ele começa muito antes. Começa no exato momento em que você decide, conscientemente, não gastar com algo que não é essencial. É nesse momento que o jogo vira. Para fechar, eu deixo essa reflexão. Toda compra tem um custo invisível. As horas de vida que foram gastas para pagar por ela. Quando o consumo passa a ser consciente, começa a sobrar recurso para construir um futuro onde o dinheiro trabalha para a gente, e não o contrário. Então, a pergunta final é essa: a sua liberdade vale mais do que o próximo objeto da vitrine?